Olá pessoas, eu sou o professor Leon, essa é a nossa primeira aula de informática avançada. Então hoje eu não vou avançar muito, não vou falar um pouco sobre o software em si, não vou fazer teste com vocês, eu vou falar um pouco mais da história dele para a gente se situar e entender o que vai ser essa aula. Então gente, para quem não sabe, eu tenho um site aqui chamado lecursos.com. Eu vou botar vários artigos lá toda semana, um resumo de cada aula, além do YouTube. Então, se vocês quiserem me acompanhar tanto pelo YouTube quanto pelo site, fiquem à vontade, podem comentar em qualquer um dos dois que eu vou responder. Então, hoje vai ser um pouquinho sobre falar da informática, da história dela, de como surgiu e aonde estamos e por que estamos aqui. Então, é o seguinte, gente. O computador, ele surgiu mais ou menos no século XIX, tá? Mas o computador moderno mesmo, aquele que a gente imagina, que nos nossos sonhos, ele surgiu na verdade na Segunda Guerra Mundial, em 1940 por aí. Começou com o Alan Turing, com o computador Colossus, tá? Ele era um computador que ele criou para entender a criptografia nazista, na verdade, e ele queria decifrar essa criptografia deles para tentar saber como que são as mensagens na guerra e poder até mudar o rumo da guerra. O Alan Turing criou esse computador, também tivemos outros computadores muito famosos, como o computador da Harvard, que foi o MARC. Esse computador ele ajudou no projeto Manhattan Project, que foi o que fez a bomba nuclear. Ele fez alguns cálculos para fazer a bomba. Então, assim, o computador naquela época, tanto o Mark quanto o Colossus eram computadores. O Colossus, inclusive, tem esse nome, não é por nenhum motivo, não. Ele eram computadores gigantes, tá? O Mark, por exemplo, tinha 5 toneladas. Então, eles eram computadores muito grandes e eles faziam cálculos, assim, supostamente muito rápido para a época, mas isso, supostamente é porque, assim, uma subtração levava 1 segundo, uma soma também levava 2 segundos e um logaritmo levava 1 minuto. Mas, assim, para aquela época era muito rápido isso, era uma evolução. E de fato é. E assim, gente, em 1940, a partir daí, assim, os computadores mudaram de rumo. Porque eles fizeram os cálculos, eles perceberam como que eles eram importantes. E assim, os hardwares, que é justamente esse aparato todo, né, de esses 5 toneladas aí, eram hardwares, como que era feito todos os cálculos dentro do computador. Eles acabaram ficando menores, não, em vez de 5 toneladas passaram a ficar 1 tonelada, 500 quilos e começou a diminuir nas décadas seguintes. O Nerdologia, eu acho que vocês conhecem, né? São pessoas desse mundo da internet. O Nerdologia ele fez 2 vídeos muito bacanas que falam justamente sobre a criação do primeiro computador e falam um pouco dos computadores pessoais. São vídeos que eu recomendo, são muito legais de assistir, muito bem feitos. Então, assim, eu se fosse vocês, daria uma assistida nesses aí, se vocês quiserem saber melhor a história desses computadores. O que é importante notar aqui, porque eu estou avançando rápido nessa parte. O computador, gente, nada mais é, assim, em resumo, do que uma máquina que faz cálculos muito rápidos, tá? Uma máquina que entende números binários e faz esses cálculos de números binários de forma muito muito rápida. Com o passar do tempo, esses cálculos ficaram mais rápidos ainda. O que levava 1 segundo passou a levar 1 milésimo de segundo. E a partir daí ficou mais rápido. E assim, por que isso virou relevante? Porque assim, tudo não passa de cálculo, tá? Tudo que você está vendo não passa de vários cálculos, não passa de uma vida determinística. Então, assim, quando você vê o seu computador, por exemplo, e você está mexendo no mouse, nesse mouse aqui, ó, olha esse mouse que eu estou mexendo. Esse mouse nada mais é que um cálculo que o computador faz. Ele está vendo o sensor óptico aqui do meu mouse, que no final passa a informação para o hardware ele vai para o sistema operacional, que ele faz a leitura do que está acontecendo, e essa leitura do que está acontecendo nada mais é do que ele vê as coordenadas do mouse, vê a força que está sendo aplicada e ele faz o cálculo de para onde o mouse tem que ir. Então são cálculos muito rápidos acontecendo em milésimos de segundo. E repare que quanto mais rápido o computador faz esses cálculos, quanto mais rápido, melhor ele consegue então passar essa naturalidade, como se ele não estivesse fazendo cálculos. Parece que o computador não está fazendo, ó, eu estou aqui mexendo no meu mouse e nada está acontecendo, não está tendo barulho, o meu computador não está pegando fogo, mas olha só, ele está fazendo muitos cálculos. Não aparenta, mas ele está. Então, gente, chegou o momento que o computador começou a fazer cálculos tão rápidos que essa naturalidade passou a ocorrer. Assim, ele faz cálculos sem você perceber que ele está fazendo. E várias pessoas
perceberam que podia fazer algo além de cálculos. Um computador pode ir muito além disso. Tá, então tantas pessoas como Bill Gates, por exemplo, elas ficaram famosas porque elas criaram empresas e essas empresas criaram sistemas operacionais. Sistemas que, no final, um sistema operacional nada mais é que algo que consegue trabalhar diretamente com esse hardware, tá? Então você tem um hardware lá que é algo que consegue fazer muitos cálculos muito rápidos e ele está fazendo esses cálculos e está armazenando informações e dados de diversas horas. Então como que faz esse armazenamento? Como que faz esses cálculos? Como você conecta isso com o usuário? Isso aí é o sistema operacional que pensa. Então tivemos empresas como a Microsoft que criou o Windows, tivemos empresas como a Apple que criou o OS X. Então eles criaram sistemas operacionais para lidar com como que um usuário consegue usar esses hardwares, entendeu? Esses cálculos super rápidos. Tanto o OS X quanto a Microsoft, o Windows são muito famosos, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. O Android também para o celular. Então todos são sistemas operacionais que visam então o uso desses hardwares pelo usuário. O Windows é o sistema mais famoso, tá? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter falado do Windows. E de fato é o mais usado. Em torno de 80% dos usuários usam Windows, e em torno de 14% usam OS X ou um sistema similar, que é da Apple, tá? Esse número da Apple tá mais ou menos estável, como vocês podem ver aqui nesses mapas. Dependendo do país, ele está crescendo, tá? Nos Estados Unidos a Apple está crescendo muito, em outros países é o Windows que está crescendo. Depende muito do lugar onde você está e até da área que você está. Porque dependendo da área, você pode ver aqui o Linux está sendo o mais usado de todos. Então se você vai para a área de programação ou vai para uma empresa grande, você vai ter que aprender o Linux, tá? E o Linux aí o Linux é um dos sistemas operacionais, e dentro desses sistemas operacionais ele é dividido de diversas formas. Uma das formas de Linux mais famosas é o Ubuntu, tá? É o computador que eu uso, inclusive, que eu recomendo, é um computador que eu gosto muito, é um sistema operacional open source, tá? Então ele é código aberto, não é uma caixa preta, a gente sabe o que está acontecendo ali dentro. Se você quiser dar uma olhada, você pode fazer. E se você quiser, você pode até criar seu próprio Ubuntu, você pode copiar e colar e fazer, dar outro nome, por favor, né? E fazer o seu próprio sistema operacional. Então assim, qualquer um pode fazer seu sistema operacional, tá? Não é uma coisa... Assim, é uma coisa do outro mundo porque é uma coisa muito complicada, mas não é uma coisa impossível de ser criada. Você pode começar copiando o Ubuntu e fazendo o seu próprio, melhorando ele. Gente, os sistemas operacionais tem de vários. Eu botei até uma entrevista aqui com o criador do Ubuntu, para você ver como eu sou pela saco dele. E assim, os sistemas operacionais, eles brigam porque, assim, é claro que isso significa muito dinheiro envolvido, né? Você, ao usar a Microsoft, você está usando uma marca registrada da Microsoft, que ela vai conseguir coletar seus dados, ela está diretamente lidando com o cliente. Então, você ter um sistema operacional é uma coisa muito forte. A empresa ter um sistema operacional muito usado dá muito dinheiro. Mas o problema delas é que, por mais que elas sejam incríveis, que elas sejam empresas enormes, que criam de tudo, elas não criam tudo que o usuário quer. Tá? O usuário é uma coisa sem limites, é mais que a zoeira, tá? Ele quer de tudo. Você, como usuário, você não quer... O criador da Apple, por exemplo, ele pensou, ele criou o Paint, ele criou um joguinho e tudo mais, mas no final a gente não quer só isso, sabe? A gente quer coisas novas, a gente quer inovação, a gente quer todo ano uma coisa que nos faça arrepiar. Então, assim, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem o TikTok, são aplicativos que foram criados ao longo dos tempos. E esses aplicativos, eles foram aparecendo, não é por qualquer motivo, é porque esses criadores de sistemas operacionais, eles criaram ferramentas para qualquer pessoa que quiser ir lá e criar esses aplicativos. Porque ao criar aplicativos, as pessoas vão usar os sistemas operacionais deles, entendeu? Então faz sentido. Então, vamos assim só fazer um recap aqui. Você tem o computador, que é o hardware, tá? Você tem uma empresa que cria um sistema que une o usuário com esse hardware, que é um sistema operacional. Essa mesma empresa, para as pessoas continuarem usando o sistema delas, ela cria ferramenta para outras pessoas a criarem aplicativos. Então você tem três
tem três coisas ocorrendo. Você tem os aplicativos, você tem os sistemas operacionais e você tem os hardwares, tá? Então, assim, as empresas, então, ela cria todas as ferramentas possíveis para as pessoas criarem aplicativos, e as pessoas vão criar aplicativos por N motivos, né? Pode ser por dinheiro, pode ser porque elas acham divertidas. E é claro que essas empresas, como a Microsoft, por exemplo, com o Windows, vai criar tudo que você puder. Se você está criando algo para usar no sistema delas, ela vai te dar todas as ferramentas. Então, assim, vocês podem imaginar que uma empresa que cria um sistema operacional vai te dar todas as ferramentas para você criar uns aplicativos, você começa a criar, então, aí, um leque de coisas que está acontecendo. Porque, assim, a gente tem o hardware, qualquer um cria o hardware que ele quiser. Você tem um sistema operacional, qualquer um cria o sistema operacional que ele quiser. E você tem as ferramentas para criar aplicativos. Então, assim, as ferramentas para criar aplicativos podem ser o Android Studio, que são para você fazer aplicativos em Android para o celular de alguém, mas ao mesmo tempo o Android Studio precisa de uma linguagem de programação que no final qualquer um cria a linguagem que você quiser, qualquer um cria essa ferramenta que você quiser, qualquer um cria o aplicativo. Então, repara que a internet virou uma terra de ninguém, né? Porque qualquer um cria o que você quiser. E é de fato isso. No final, as pessoas seguiam pelo que a maioria faz, mas qualquer um pode fazer o que você quiser aqui, né? A gente é um jogo de terra de ninguém. Assim, geralmente, quando a gente pensa em aplicativo, gente, a gente pensa em fazer o que a maioria quer. Então a maioria nesse exato momento, quando eu digo maioria não só para desenvolvedores, maioria em geral. A maioria está usando o Windows. 80% usa o Windows. Então é importante, numa aula de informática, como a maioria usa o Windows, a gente pensar em aplicativos para o Windows. Então, geralmente, numa aula de informática, o que a gente vai aprender aqui é uma aula de Excel e de Word, que são os dois aplicativos no Windows mais importantes. São os dois aplicativos que você mais consegue fazer coisas com eles. Então, é o seguinte, uma aula de informática genérica vai ser uma aula de Excel e vai ser uma aula de Word. Isso que eu quero chegar nesse ponto aqui. Porque apesar de ser uma terra de ninguém, apesar de a informática ser toda essa questão, no final, a gente vai se guiar pelo que a maioria faz. A maioria faz, é isso aí. Mas assim, gente, eu quero que fique na cabeça de vocês que a maioria pode até fazer isso, mas a qualquer momento alguém pode criar um aplicativo Windows e o Excel e o Word ficar obsoleto. Pode acontecer. Isso é bem comum da internet, as coisas ficam obsoletas bem rápido. Então eu posso estar ensinando algo para vocês que daqui a 1 ou 2 anos pode não ser usado. Ou pode até continuar sendo usado, mas você vai na empresa sua e você acabou de ser admitido numa empresa e a empresa de vocês usa um sistema operacional que é um Mac, por exemplo. Eu dei aula para vocês de Excel, dei aula para vocês de Word e são dois aplicativos que são para Windows. E tudo que você aprendeu foi à toa. Mesma coisa se a outra empresa usar Linux ou tanto faz. Então, assim, eu quero fazer aqui um chamado, assim, fiquem de olho, assim. O que importa nessas aulas não são bem como que você sabe o Excel, ou como você sabe o Word, porque a qualquer momento o Word e o Excel pode deixar de existir. E pode entrar outro software no lugar. Então, o que importa mesmo é como que você entende esses aplicativos. Por que esses aplicativos existem, o que eles estão querendo sanar, e como que eles usam, como que eles são usados. Porque, assim, no momento que outro aplicativo tomar conta e entrar no lugar deles, você pode até falar que algumas coisas vão mudar, e de fato vão mudar, mas, assim, na base eles costumam ser iguais. Assim mesmo, se você for trocar de Windows para Ubuntu, assim, na prática é igual. Eu estou usando o mouse como qualquer outra pessoa, eu tô usando a internet como qualquer um, assim, pode até dar um bug no sistema, assim, ficar uma semana querendo me adaptar, mas depois disso é igual a que nem usar o Windows, tá? Muita coisa importante notar aqui é que os aplicativos vão mudar com o tempo e que o importante mesmo é vocês entenderem como que funciona, o que está por trás deles, tá? Então, assim, como exercício, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Eu vou responder em parte elas aqui, mas eu gostaria que vocês respondessem em casa e entendessem o que está acontecendo, o que vocês acham, assim, deixar para vocês pensarem mesmo. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: por que usamos Excel e Word? Eu sei que essa primeira aula de informática, talvez vocês nem sabem o que seja Excel e Word, né? Mas eu acredito que a maioria que já sabe, é comum as pessoas já saberem disso. Word é um documento de texto e Excel uma planilha. Por que a gente usa planilhas? Por que a gente usa um documento de texto?
Sim, eu acredito que a maioria aqui já deve imaginar, assim, um documento de texto a gente usa para escrever texto mesmo, escrever coisas para documentos oficiais. E a gente precisa usar algumas vezes um aplicativo como esse, até porque a gente quer algo que sempre tenha um padrão, né? Porque a gente não quer fazer, por exemplo, um contrato e ter que refazer do zero o tempo todo lá no papel, assim. Pô, é bom ter logo um formato simples e direto que vai ter só copiar e colar. Mesma coisa para a planilha. A planilha ela faz muitos cálculos para vocês, então ela acaba facilitando a forma de fazer cálculos dela e a forma de armazenar dados dela. Então, pensem assim, por que vocês gostariam de usar Excel? Por que vocês gostariam de usar o Word? Assim? O que vocês querem fazer com esses programas? Assim, o Word é uma coisa um pouco mais travada, mas o Excel eu imagino que se dá para fazer muitas coisas. Assim, o que a gente gostaria que esses aplicativos contemplassem? Eu sei que para planilha, vocês talvez usem planilha para fazer o cálculo da sua empresa, para fazer a receita e despesas de uma empresa sua. Mas assim, o que vocês gostariam que a contemplasse? Pode ser com relação a isso ou até além disso? Assim, na minha visão, o que eu gostaria é, assim, eu gosto de todo o software que ele salva sozinho, por exemplo. Eu não gosto de um software que ele é usado offline e se eu acabar desligando o computador sem querer, ele acaba desligando junto. Assim, eu também gostaria de um software que, se eu precisasse voltar atrás, assim, eu fizesse vários erros, aí do nada eu visse que eu estou fazendo um erro, querer voltar atrás para o dia anterior, eu pudesse voltar. Isso são coisas para mim muito importantes, esse controle de versão e a questão online para mim é muito importante. Eu acho que são coisas que eu não consigo viver sem. Então, assim, o que você acha que um software tinha que contemplar? Assim, o que você acha que é importante? Assim, talvez seja a questão da ajuda do software, talvez seja a facilidade de uso. O que vocês acham que um software tem que contemplar para vocês? E a última pergunta é, quais opções existem? Qual o custo para aprendermos essas? Assim, quando eu digo opções, eu digo... Assim, essa aula vai ser sobre Word, vai ser sobre Excel, o que pode ser muito bem dito como um documento de texto e uma planilha. Que opções existem disso na internet? Vocês conseguem procurar para mim que tipos de Word existem na internet além do Microsoft Word? E assim, o que é o custo para... Existe um custo que tem que pagar? Porque o Microsoft Word você tem que pagar, sabe? O Excel também você tem que pagar. Se bem que tem uma versão agora gratuita online que dá para fazer. Mas assim, quais são os custos para a gente ir para outro software? E quais são esses outros softwares? Então, gente, são muitas perguntas aqui, mas são perguntas que vocês têm que toda hora ficarem de olho. Porque assim, a qualquer momento, você pisca e tudo que você aprendeu de Word e de Excel pode ir muito bem por água abaixo, porque vocês podem acabar aprendendo outros softwares. Então, assim, as aulas que eu vou dar aqui são aulas muito focadas, assim, mais em responder perguntas do que aulas padrões de softwares, tá? Do que uma aula do que tipo, me faça exatamente o que eu estou fazendo aqui. Não, geralmente o que eu vou fazer de agora em diante é botar um problema, eu gostaria que você respondesse esse problema. E é isso. Eu vou botar o problema e responder. E eu, é claro, vou depois fazer um vídeo de como eu estaria respondendo esse problema. Mas repara que a gente está no mundo da internet, no mundo que ninguém é dono de nada. Então, assim, existem várias formas de responder, existem vários aplicativos que você pode usar. Você não precisa usar o Word e Excel na minha aula, não. Desde que vocês respondam a pergunta, tá ótimo para mim. Porque eu sei muito bem que a qualquer momento o aplicativo que vocês estiverem usando pode acabar mudando e acabar indo para outro lugar. Então, assim, eu não quero que vocês se concentrem em um aplicativo, em algo específico. Eu quero que vocês se concentrem na pergunta e como que vocês gostariam de responder ela, tá? Porque é isso. Quando você estuda informática, o que você mais quer é isso. Vocês têm uma pergunta e vocês querem saber o como. Qual é o caminho que a gente chega para responder essa pergunta. Aí o aplicativo é só um jeito dentro desse caminho que você resolveu. Então, se você sabe que, por exemplo, para você responder uma pergunta de matemática financeira, por exemplo, você tem que saber soma, subtração, e você tem que fazer divisão e tudo mais, e você pode pensar, cara, então uma planilha de Excel vai me ajudar muito em resolver problemas de matemática financeira. Mas, assim, o caminho mesmo é soma, é subtração, é divisão. A planilha é só um aplicativo que você está usando, que pode muito bem ser substituído depois pelo aplicativo de Excel do próprio Google, que é o Planilhas Google, que pode ser usado depois algum outro até, tem diversos que são pagos, entendeu? Então, assim, fique isso de olho. O que a gente vai mandar de agora em diante nessas aulas vai ser as perguntas e a gente vai perguntar mesmo e você quer que vocês respondam, e responda da forma como vocês acharem melhor.
Lembrando que a internet é uma terra de João Ninguém. É isso, gente. Até a próxima aula. Próxima aula, então, eu vou trazer diversos exercícios. Eu quero que vocês façam. É claro que eu vou também fazer com vocês, eu vou fazer do meu jeito e vocês procurem fazer do jeito de vocês. O importante é responder a pergunta e, é claro, eu vou ajudar vocês. Façam as perguntas aqui, façam comentários e eu ajudo e eu vou lá e corrijo o que vocês precisarem fazer.